Já no segundo dia de Contagious, nós olhamos para a oração de Neemias, no capítulo 1. A gente aprendeu algumas coisas com ela. Número 1, Neemias começa a sua oração adorando ao Senhor e reconhecendo quem o Senhor é. Número 2, Neemias intercede pelo povo em arrependimento. Ele ora falando: Senhor, nos perdoa pelo nosso pecado e as nossas transgressões. Isso é uma forma de intercessão também. Número 3, Neemias ele se lembra das promessas de Deus. No capítulo 1, no versículo 8 e 9, ele está fazendo uma referência a promessas que o Senhor tinha dado ao povo de Israel há muito tempo atrás, em Deuteronômio 30, bem lá para trás no Antigo Testamento. Agora, o que a gente vê na vida dos discípulos é que, embora esse modelo seja mais ou menos igual de oração, e é o que Jesus ensina em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, é um modelo bem parecido, os discípulos recebem quase que um 2.0 de tudo isso. Como assim? Em Atos, no capítulo 2, durante o Dunamis, a gente viu que algumas coisas aconteceram. A primeira delas é que os discípulos, eles são cheios do Espírito Santo. E quando eles são cheios do Espírito Santo, eles começam a falar em outras línguas, e as multidões que estão em volta deles falam que eles estão ouvindo as maravilhas de Deus na sua própria língua. Ou seja, o Espírito Santo capacitou os discípulos de Jesus a adorarem a Ele em diferentes línguas de forma sobrenatural. E aí essa história continua, e aí Pedro se levanta no meio da multidão e junto com os outros 11 discípulos, e ele começa a explicar o que está acontecendo. E para fazer isso, ele volta lá para o Antigo Testamento num profeta chamado Joel, e ele diz que o que eles estavam vivendo e experimentando, na verdade, era uma promessa de Deus que tinha sido feita há muito tempo atrás. Ou seja, agora o Espírito Santo estava lembrando Pedro das promessas do Senhor e da palavra de Deus de forma sobrenatural também. E aí Pedro finaliza a sua mensagem com um discurso muito claro e muito simples. Ele diz: arrependam-se. E depois disso a gente vê que mais de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas através desse arrependimento. Isso é sobrenatural. O Espírito Santo convenceu essas pessoas do pecado delas e elas foram levadas para um arrependimento. Então o Espírito Santo é esse que nos capacita a orar, é esse que nos dá a revelação de quem o Senhor é e tira essas palavras não só de uma página ou um monte de informação, mas traz revelação ao nosso coração, nos mostrando quem Ele é. O Espírito Santo é esse que nos lembra das palavras de Deus e das promessas do Senhor e nos ensina a viver elas todos os dias. E o Espírito Santo é esse que coloca aquele incômodo no seu coração que aquilo que você está fazendo é errado e que você precisa se arrepender. E também é esse que, quando você prega para alguém, convence o pecado daquela pessoa para o coração dela. Então esse é o estilo de vida sobrenatural que o Senhor nos ensina a fazer, que o Senhor nos ensina a viver. Em Mateus 6, como eu falei, Jesus ensina a oração do Pai Nosso e tem uma frase que ele diz que a gente viu também durante a temporada de Dunamis, que é: Senhor, venha a nós o teu reino, seja feito aqui na terra como é no céu. E no Dunamis, no livro de Atos, a gente vê a resposta dessa oração. E como se parece quando o reino de Deus vem até a terra.